Alguns aqui me conhecem. E alguns que estão nos acompanhando também não me conhecem porque eu mandei mensagem para todo mundo. Fico, foca em mim. Você que está aí me acompanhando, manda uma mensagenzinha assim, ó. Sou fulano de tal, estou indo na cidade tal. Já vi que tem a gente do Jipaá acompanhando. E eu acho que a pilha tá. A bateria desse microfone tá indo. Tá bom? Ah, é? Puxar aqui, sim. Assim. Tá bom? Pronto. Muito bem. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Há um bom tempo eu já passei por aqui. Não, na verdade, num domingo à noite eu não me lembro de ter pegado. Mas é sempre uma alegria. Eu vou falar sobre um assunto muito comum para todo mundo. Então eu quero que você me acompanhe e me ajude. Eu não gosto de apenas ouvir ou apenas falar, né? Tem alguns professores, né, daquela antiga, daquela cátedra antiga, que eles falavam e pronto, acabou, né? Era ouvir e acabou. E eu me lembro que estava ouvindo o Luciano falando do mestre Tarcísio, né? Quem teve aula com Tarcísio aqui? Só eu e você, Fico? Não é possível um negócio desse. Mas é, assim, inesquecível, né? Companheiro, vai pro quadro. E as meninas iam chorando, com as pernas tremendo. Porque era professor de matemática, né? Era professor de matemática. Mas tudo bem. Ah, agora vai. Agora vai. Quantos de vocês gostam de surpresas? Ah, gosto de receber uma surpresa. Que beleza, muito bom. Principalmente quando é uma surpresa agradável, né? Se não é uma surpresa muito agradável, aí a coisa complica um pouco. Quando você, o pessoal que está ali nas nossas redes divinais, as redes sociais da igreja são redes celestiais, né? Redes divinais, trazem um pouquinho do céu para junto de nós. Podem ver que ali está escrito culto evangelístico. E isso aí é um, um jargão meio interno isso. Eu vou traduzir para você. É um encontro de boas novas. Um encontro de boas novas. Então, toda semana você vai ter um encontro de boas novas aqui, nesse mesmo horário, através das redes, ou presencialmente. Se você quiser, presencialmente também vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Uma surpresa que eu tive hoje foi o seguinte: eu estive selecionando algumas coisas, preparei aquela apresentaçãozinha marota para jogar ali na tela, bonitinho, e esqueci de um detalhe. Mas tudo bem. Da próxima vez eu acho que a gente vai com mais jeito para cima. Eu vou chamar você um pouquinho para viajar comigo. Pense na região amazônica. Que lembranças vêm na sua mente quando você ouve a respeito deste lugar ou deste ambiente? Natureza. Hã? Pássaros. Muitos pássaros. Muito bem. Olha só, tem muita coisa. Uma visão, um olhar atento consegue encontrar muita coisa bonita, muita coisa para descrever. É uma maravilha. Agora pense isso 40, um pouquinho mais de 40 anos atrás. Mais ou menos ali no ano de 77, 78. Você acha que a natureza lá estava mais conservada do que hoje ou menos conservada? Mais conservada. E nesse contexto aí, ok? Da região amazônica, tinha uma turminha que havia sido enviado para trabalhar ali.
Pastor Salom, né? Trabalhou ali, eu não sei quanto tempo. E também 14 anos. Muito bom. 14 anos. E no ano de 78, um casal estava esperando a sua segunda criança, o seu segundo bebê. E você sabe que hoje em dia é muito fácil você descobrir qual é o sexo do bebê. Tem exame de sangue, exame morfológico e etc e tal, né? Mas naquela época, né, recuando no tempo esses 40 anos, a coisa ficava um pouquinho mais difícil. Como o filho mais velho era um homem, então a esperança é de que viria o quê? Uma menina, uma princesinha. Ah, e também tem aquelas coisas, né? Eu não sei direito como é que funciona isso, mas algumas mulheres falam assim: ah, deixa eu ver com sua barriga. Se a sua barriga tá pontuda, ela é de menino. Se ela tá se ela tá redonda, é de menino. Eu não sei direito como é que é isso, mas tinha essa história, né? E hoje em dia até você encontra gente assim, falar, não, isso aqui é barriga de menino. E aquele casal que estava ali aguardando o seu segundo bebê foi levado a entender que era uma menina que viria, uma princesinha que viria. E qual não foi a surpresa quando a vovó veio a mamãe para uma clínica para que aquela criança nascesse. Onde estava o papai? O papai estava meio longe, estava trabalhando. E aquele bebê nasceu. Não era uma princesinha não, viu? Era um ogro. Um ogrinho. Esse ogrinho que está aqui. E olha, companheira de clínica, tem uma assim, ilustre, a filha do pastor Salom. A primeira menina que nasceu na clínica adventista de Manaus. Não é isso? Olha, deixei tudo certo. Não roubei o lugar de ninguém. Tá tudo no caminho. Mas, olha só. Passou-se o tempo e o menino cresceu. Ah, por que as pessoas me conhecem como Zito? Vou explicar. Algumas pessoas podem... Não, por que Zito, né? Porque quando eu era pequenininho, um pouquinho mais magrinho, redondinho e ainda cabia na mão do meu pai, ele me embalava me chamando de papaizito. Um papaizinho, né? E quando o pessoal ligava em casa, falava assim, quem atendeu o telefone? É o Jô que está falando? Meu irmão mais velho, né? Não. Eu falava, não. Ah, então é o Zito. Pronto. Acho que eu nem falava direito. Eu acho que nem respondia direito, mas eu falava, aham, era eu mesmo. Eu não sei porquê, e hoje em dia as técnicas de diagnóstico, de problemas, de dificuldades, são muito mais avançadas do que naquela época. Mas os meus pais, eu acho que talvez o meu pai mais do que minha mãe, ficaram preocupados. Por quê? Porque eu não falava. E aí, hoje em dia, se a criança não está falando, sabe aquele livro do bebê, eu acho que é o livro do bebê, né? Eu acho que é Masters de Johnson, um livro bem antigo, que falava do desenvolvimento do bebê e tal, a época em que o bebê começava a falar, e eu passei dessa parte ali. Aí meu pai ficou preocupado, falando assim, menino. Aí ele falou, Dinha, que é a minha mãe, né? É o Dinha. Vamos levar esse menino no médico, não tá falando. Não tá, alguma coisa está acontecendo, tá alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. E ele levou, eu fui ao médico. E o médico olhou, examinou, não me lembro desse dia. Não posso falar que eu lembro, mas eu imagino, né? Ele deve ter colocado um abaixador de língua, ou alguma coisa para ver se tinha alguma coisa errada por dentro da minha orelha.
E ele falou assim: pai, fica tranquilo. Seu filho não tem problema nenhum. E quando ele começar a falar, você vai pedir para ele ficar quieto. Pois é, crescendo, indo para um lado e para o outro. A gente saiu lá da região amazônica. Eu nasci lá, mas a gente saiu de lá. E por volta de 89, 88, 89, não tenho certeza, nós viemos parar aqui em Jacareí. E eu me lembro que nessa época eu fiz uma pergunta assim, filosófica para o meu pai. Pai, aí você pode me ajudar também se você quiser responder. No Polo Norte, tem igreja adventista? Alguém sabe, hein? Ele falou, não sei, filho. Por quê? Não, pra gente evangelizar o Papai Noel. Ele é muito vermelhinho, tem que evangelizar aquele cara lá. E outras coisas. Imagina se saiu essa aí, né? Imagina o tanto de coisa que eu devo ter soltado e que ele vai falar assim, ai meu Deus, menino, fica quieto. Mas hoje eu aprontei mais uma com ele. Eu falei, pai, tem fazenda de pitomba? Ele falou, não sei também. Porque a gente estava assistindo uma gravação do Globo Rural, em que eram fazendas de... uma fruta pretinha, que agora me fugiu o nome também. Jabuticabas. Sim, são fazendas de jabuticaba. E nessas fazendas de jabuticaba você pode entrar, paga o seu ingresso e comer à vontade. Aí me deu vontade de comer e foi pitomba, não jabuticaba. Que coisa, né? Criança pronta enquanto existe. Pode falar, pode ficar quieta, mas uma hora sai uma pérola, né? Uma pérola dessas. Ah, o meu nome é Elderson. O nome da minha... do meu alter ego, se eu fosse menina, era Margarites, né, pai? Margarites. Do grego. Ah, uma maravilha. E vocês não sabem o sufoco que eu passei lá na maternidade. Por quê? Já tinha o nome da menina. E para o menino? Ai, bem, é um menino, e agora? Mamãe tinha escolhido o nome do primeiro. Agora era a responsabilidade dele. Ele falou assim, vamos colocar de Martinho Lutero. Aí minha mãe... o nome tão pesado para esse bebezinho tão bonitinho. Minha mãe me salvou mais de uma vez, mas aí meu nome foi escolhido depois de algum tempinho mais, e Elderson foi o epíteto, foi o escolhido, né? Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, porque falar é bom, mas falar daquilo que Deus reservou para nós é maravilhoso. Obrigado pela companhia nessa viagem, pela selva amazônica e até chegar aqui de volta. Ah, sim, por que eu falei de pregar, né? Tô vendo aí os desbravadores, né? Muito bom. Maranata. Tá bom, tá bom. A primeira vez que eu preguei foi numa Semana Santa. Na verdade, eu não preguei nem sozinho. Dividi os temas com meu irmão. Ah, Maria Lúcia, se você está assistindo, ela que colocou a gente lá. Um beijo, Maria. Lá na igreja central, onde era a igreja que havia pegado fogo, não fui eu que botei fogo na igreja, tá? Ficar bem claro. Eu dividi os temas de cada noite com meu irmão. Então, aquela ali foi o meu debut, né? Foi o início dali da minha
carreira não muito profícua, mas já de alguns aninhos em que estou falando da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes. É um texto muito conhecido, é só para que você realmente possa acompanhar aí conosco. Eu puxei a nova versão transformadora, que é bem interessante. Dica do Leandro Quadros. Então, Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala a respeito do tempo que existe para cada propósito da vida, para cada desejo que você tem a realizar, qualquer plano. Então, o verso 1 e o verso 7, a segunda parte é que a gente vai ler agora. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. E aí no verso 7, segunda parte, diz: tempo de calar e tempo de falar. Eu estive ali mexendo com algumas coisinhas, procurando algumas das fotos que eu ia apresentar aqui. E eu encontrei um vídeo muito interessante de um professor de, acho que de sexta série ou sexto ano, mais ou menos ali. E ele fez ele elaborou um produto ali. Ele colocou um farol, e nesse farol era ligado a um microfone, e esse microfone registrava o barulho das crianças dentro da sala de aula. Havia um barulho tolerável, que era ali o sinal verde, estava tudo certo. Quando estavam um pouquinho mais agitados, aquele farol acendia a luz amarela, e se ficasse insuportável, então estava no vermelho, e o professor já sabia, falava para todo mundo: olha aqui, dá para vocês não irem além, não fazerem mais barulho do que o necessário. Tempo de calar e tempo de falar. Por onde você anda, dentro do trabalho, na escola, na família, na sua vizinhança, não importa. Você vai encontrar pessoas que elas são agregadoras. Elas aglutinam as pessoas. Sabe aquele homem ou aquela moça que tem uma conversa tão agradável que você gosta de ficar perto dela? Exatamente. Quem dera essa pessoa fôssemos nós, né? Porque se nós formos agradáveis, temos uma conversa agradável, nós quebramos diversas barreiras. Nós conseguimos chegar mais próximo e mais rápido ao coração das pessoas. E nós precisamos disso. Nós precisamos falar com elas. Nós precisamos fazer com que elas se lembrem, ou que elas olhem para o futuro, olhem para o amanhã com esperança. Nós temos isso bem claro nas nossas campanhas de evangelismo. O nosso impacto é de esperança, é de levar um horizonte, um novo horizonte para essas pessoas. Agora eu combinei com o meu pai, quero pedir para que ele venha aqui, porque existem algumas situações da vida que são extremamente importantes, e a gente às vezes deixa de falar dessas situações por alguma crítica, por alguma razão que nos... Pode ser? Por alguma razão que nos foge. Talvez as pessoas tragam alguma ideia desagradável sobre aquilo que nós temos falado, mas existem muitas ideias extremamente interessantes e histórias interessantes. Essa história eu coloquei assim como aquilo que os olhos não veem. Aquilo que os olhos não veem. Quando eu era pequenininho, e talvez eu nem sei se eu já era nascido nessa época, mas ele tinha a responsabilidade de cuidar
de igrejas e de irmãos espalhados por toda a região amazônica. Como é que era o tamanho do distrito lá? Bom, eram 750 quilômetros lineares. Começava no estado do Amazonas e terminava no estado de Rondônia. É, Ia desde o Seringal 70 até o Manicoré. 750 quilômetros. Quilômetros. Ah, é bem ali, né? Me dá um segundinho. É. Eu percebi cedo que a irmã Neubi Juliano Reis estava ligada aqui no Jardim América. Mandou uma mensaginha, não era para mim, mas eu descobri que ela estava lá. Hi, irmã Neubi, ela mora em Cuiabá. Ah, que legal. Temos aí, já falei, ouviu, né? Do pessoal de Ji-Paraná também. que tá Sim, aí. ok. Eu mandei o link ali pro pessoal da Boca do Acre. É que eu não vi, eu parei de ver ali, mas também convidamos o pessoal de lá. O Roberto aqui também do Panorama, Ok. um amigo nosso novo. Sejam bem-vindos sempre, tá? Mas essa experiência aí, 750 quilômetros, dava para fazer a pé? Oh, tinha que ser, né? Bom, eu não tinha carro. Então tinha que ser no dedão, né? Não. Eu peguei carona de tudo, né? De caminhão, de transporte de carga, de gaiolão de boi. Era bom que chegava já perfumado, né? Não tô dizendo que eu ia misturado com os bichos, né? Mas me diz uma coisa, chegava nos lugares bem longe, né? Tinha que chegar. Todo lugar tinha chuveirinho, Não, aguinha rapaz. quente. Não, vamos com calma, né? É. Muita calma nessa hora. Eu queria cumprimentar um cara que não me conhece aqui, mas eu já sei quem ele é. Juan. O negócio é o seguinte, minha gente. Em algumas localidades, como é o caso de Ariquemes, eu ficava num hotel. De Colores. Como é que vai esquecer? Hã? E aí, a estrutura era de madeira, mas teladinho e tal, para os bichos não entrarem, porque Ariquemes era a capital mundial da malária. Então, a moçada em Porto Velho fazia referência a Ariquemes como Alitremes. Por causa da febre, né? Por causa das experiências com a febre. Mas o senhor foi parar num lugar, eu acho que era, não me lembro exatamente se era no Seringal 70, em que alguém deveria estar esperando o senhor e não estava. Às vezes o anfitrião viajava também, né? Os irmãos precisavam cuidar da própria vida. E lá no quilômetro 520 da BR-319, onde eu tinha uma igrejinha, né? O Grupo Refúgio. Era pitoresco. O local de culto não parecia nada com isto aqui. Era uma palhoça, as paredes eram baixinhas, torinhas de madeira enfiada no chão, cercando o terreno. A gente sentava em torinhas de madeira um pouco mais anchas, né? Porque aquelas não precisavam ser muito espessas. E a fachada, o irmão teve a feliz ideia de criar com palha a imagem de um pássaro com o bico aberto. Era uma ilhota, muito, muito perto da rodovia, mas era uma ilhota. E aquela ilhota era bastante arborizada, e nós contávamos com a presença de aves que cantavam muito. E havia um pássaro, que eu não sei qual era, mas sei, não tratasse do uirapuru, que é uma lenda, né? Mas cantava muito alto. Para representar a esse cantor da natureza, o professor Rui Barreto fez, então, aquela coisa estilizada, com palha, parecendo uma ave com o bico aberto, e era uma mensagem de louvor permanente. Maravilha. Nesse lugar aí, geralmente o irmão, o professor Rui,
e a irmã Marina era que me recebiam em casa. Mas houve uma ocasião em que eu fui para lá e eles não estavam, tinham viajado. Eles eram gaúchos. Eu disse eram, não, vou dizer são, né? Porque eu não tenho certeza. Eu acho que não partiram ainda, acho. Então cheguei lá e eles não estavam. Mas então eu fui parar na casa de um seringueiro, que era membro da igreja também. Eu tinha conhecido uma filha dele no colégio, lá no IAAI, que a gente pronunciava IAI. Outros pronunciavam IAI, e os que queriam brincar conosco diziam ai, ai, ai. Tudo lá onde o pastor Saulo trabalhou, né? E o pastor Saulo foi meu sucessor nesse lugar. Conhece bem ali. E aí, como é que foi esse... Estou na casa do irmão Jonas, numa época estranha. Vocês têm ouvido falar de seca, inclusive do Rio Amazonas, com pouca água. Tem amazonense mais por aqui, além de você, viu? Alzira é. Mas aí é o seguinte, cheguei numa época lá que o irmão Jonas me disse, eu digo, irmão Jonas, como é que estão as coisas aqui? Não está muito bem não, pastor. O que está acontecendo? Uma seca. Ora, eu do Ceará, o indivíduo do Amazonas vem me falar de seca? É brincadeira. Há quanto tempo não chove? Faz uns 2 meses. Meu irmão, lá no Ceará pode ficar até 15 anos sem chover. Ouviram falar da seca do 15? Talvez não, mas você nunca mais vai esquecer. Então, eu digo, o que é isso? 2 meses só. 2 meses de seca. Faça-me o favor. Mas e o que está acontecendo então? Bom, o que está acontecendo é que o poço secou. Ué, e onde vocês tiram água? Só está dando para tirar água para cozinhar e beber. E onde é que vocês tomam banho? Aí ele disse para mim, os meninos, não falou dos adultos. Preste então atenção adulto, por nisso. exceção, não tomava banho. Essa é uma informação Os importante. meninos tomam banho naquele tanque que está do outro lado da rodovia. O tanque era um buraco escavado por máquinas para pegar material e compor o leito da rodovia. Então ficou aquele negócio, uma piscina quadrada, e eles chamavam aquilo de tanque. A água era a coisa mais linda do mundo. A cor chegava muito perto do chocolate dissolvido. E era aí que os meninos tomavam banho. Como ele não quis falar dos adultos, eu fiquei quieto. Porque descrição é comigo também, né? Não é só... Não fico só fazendo pergunta, só cutucando. Quem fala mais sou eu, né? Bom, o médico bem que me disse que eu ia acabar pedindo para ele se calar. Cala a boca, menino, chega, né? Mas nem chegou a tudo isso tampouco. Muito bem. Eu conheci os hábitos do irmão Jonas. Sabia, inclusive, onde ele pescava. Que é normal, um amazônida pescar, é normal. Então, saí, a visitação era assim, era um negócio cruel. Os irmãos moravam 3 quilômetros de distância um do outro, ao longo da rodovia. Então, faz Vizinho 3 bom. no dedão, chega lá, visita mais 3 para diante, ou faz 3 de volta. Vizinho bom é esse que mora a 3 km de distância, viu? Muito bem. E eu estou na minha jornada de visitação e passando por aí, eu vi um jacarezinho destroçado em cima do asfalto. Tinha asfalto lá naquele pedaço. Quando cheguei de volta, eu falei, irmão Jonas, judiação. Eu vi um jacarezinho destroçado em cima do asfalto. Ele disse, pastor, os caminhoneiros não esperam, não. Eles jogam mesmo o caminhão por cima para matar. Eu digo, mas eu não sabia que tinha jacaré aí. Foi ali perto do seu pesqueiro. Ele tem, pastor. Inclusive é nesse tanque onde o senhor toma banho com os meninos, mora um também. Ah. Bom,
Os olhos não viram isso. Eu não vi. Nem a perna sentiu Não, os dentes. não senti nada, mas eu fiquei tão zangado com aquela revelação que vocês não imaginam. Sabe que pastor, quando pastor dá para ser autoritário, ele não espera, né? Situação nova. Há uma semana atrás, eu repreendi um moço, um garçom, porque ele perguntou numa recepção de casamento, ele perguntou à irmã Ana Malaquias qual era a idade dela. Eu fui para cima dele. Que falta de educação é essa? Você é um homem, ela é uma mulher. Desde quando um homem se dá a liberdade de perguntar a uma mulher qual a idade dela? E só que a irmã Ana, ela é orgulhosa do tempo que ela já viveu. Se ela quisesse contar para ele, teria contado. Não tinha contado até então, rapaz, ficou com medo de mim. Ele disse, olha, voltou algumas vezes assim, olha, eu estou vindo, mas eu estou com medo. Medo de quê? Medo de quem? Do senhor, né? Por quê? Do jeito que o senhor falou, é isso mesmo. Pastor, quando dá para ser autoritário ou quando pega a veia, acontece. E aí? O senhor gostou de saber do dono do tanque? Fui para cima do irmão Jonas. Porque eu sabia que o jacaré é bicho traiçoeiro. Você está na água com ele, nadando, olho no olho, vai para lá, vem para cá, tá tudo bem. Quando os olhos dele desaparecerem, dê curso à sua saída, porque ele vai lhe pegar por baixo. Eu sabia de coisas terríveis, de um homem que perdeu um dos glúteos para um jacaré e morreu à míngua porque morava numa região longínqua. Ele não teve nem como chegar a um serviço médico. Agora eu estou tomando banho no tanque com jacaré. Banhando com Aí eu fui de dedo para cima do coitado do irmão Jonas e falei para ele, pois eu não vou mais tomar banho lá. Eu vou tirar água do poço. O poço era cavado debaixo de uma cobertura anexa à casa. O pessoal não gosta de tomar sol. E aí eu fui tão irado para pegar a água do poço. Joguei o balde, ploft, 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 puxa um, puxa mais um, e o balde vinha cheio e cheio. O negócio é o seguinte, os veios de água tinham se fechado em virtude da seca, e agora, com aquela agitação no interior do poço, as paredes foram lavadas, os veios se abriram e o poço encheu de água outra vez. Amém? Agora, amém? O negócio é o seguinte... Os olhos não viram essa água aí. Mas... Eu tive que cuidar muito, evitei contar essa história, e a primeira vez que eu contei para um grupo de colegas, vocês já sabem que eu paguei mico, né? Eu estou falando de colega pastor. Cada santinho que tem nesse grupo. E eles dizem... Estou te vendo, Salom. E eles diziam assim, nossa, mas como é santo esse pastor. Ele fez o milagre. Eu sabia que não era milagre. E eu estava só contando para eles que tinha sido dada a solução ao problema. Mas eles preferiram tirar uma com a minha cara. Está tirada até agora. Bom, eu tenho que agradecer a Deus, porque em virtude daquilo, os donos da casa voltaram a tomar banho, inclusive. Olha, vocês não sabem aquilo que podia... Foi um benefício tão grande assim que... Gigantesco. A gente nem conseguiu mensurar, né? Obrigado, meu querido. Bom, em Salmos nós encontramos... Pode, fica à vontade. Em Salmos nós encontramos um dos autores ali dizendo a respeito daquilo que os céus falam para os céus, do que o firmamento manifesta a aqueles que estão próximos. Consegue se lembrar? Salmos 19. Vamos, se quiser acompanhar ali, no seu celular ou na sua Bíblia impressa. Diz assim:
Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Queridos, se a criação fala da glória de Deus, por que nós estamos quietos? Eu dou muita risada dessa história aqui, porque por causa da reação que provocou, né? Toda aquela situação provocou na mente ali do patriarca. Mas é isso. Coisas que não são, realmente não são milagres, mas são providências que Deus dá no momento em que Ele deseja. E a gente às vezes não fala. E ele ficou sem falar isso fora de casa, em um outro contexto, por causa justamente daquele rechaço que teve inicialmente. Aí eu falei, não, pai, tem que falar isso aí. Muito boa essa história, tem que contar. Eu vou fazer até um corte aqui e vou colocar no Família Radiante, porque essa é muito boa. Fazer, de repente, umas animaçõezinhas com inteligência artificial, né? O tanquezinho, o jacarezinho. Muito bom. Os céus proclamam a glória de Deus. Olhe para o céu. Deus tem o mundo nas suas mãos, mas todo o universo está em harmonia e está andando, está sendo conduzido pelo Pai dos céus. Quando nós olhamos para o firmamento, nós vemos aquilo que Deus fez, e não originalmente, né? Porque aquilo que foi feito foi desfeito e refeito, né? Por ocasião do dilúvio, mas o Espírito Santo agiu também para refazer aquilo que havia sido destruído pelas águas. Jesus, quando ele estava ali próximo do fim do seu ministério terrestre, ele até teve que advertir algumas pessoas ali. O Lucas capítulo 19, verso 40, também muito clássico, bem conhecido. Algumas pessoas estavam falando assim, olha, tem gente, os discípulos, né? Tem gente aqui falando um monte de coisa aqui, Senhor. Manda esse povo ficar quieto. Manda esse povo calar a boca. E aí Cristo disse, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Queridos, você pode ficar quietinho, mas se você ficar assim, você não pode ficar naquela situação, eu não sei, eu sou tímido, eu não posso falar, faz muito tempo que eu não falo em público. Não tem problema. Você pode ter 1 milhão de desculpas, mas você precisa aproveitar cada oportunidade que surgir na tua frente, para falar dessa esperança, para falar do amor de Deus, para falar que Cristo nos salvou. Senão, as próprias pedras vão falar. E, bom, não posso me delongar mais. Tenho os momentos que precisam ser chegar ao encerramento. Em Deuteronômio 6, Moisés escreveu, ouve Israel, Shema Israel. Ouvir para o nosso irmão judeu, para aquele que vivia naquela cultura, não era apenas deixar que as ondas sonoras batessem nos tímpanos, mas era colocar em prática. Nosso Deus é o único Senhor. Fale dessas coisas, não fique quieto. Quando você estiver em pé, fale. Quando você estiver andando, fale. Quando você estiver sentado, fale. Quando você estiver comendo, fale. Escreva essas palavras nos umbrais das portas. Acho que foram os primeiros pichadores que existiram, foram os judeus. Mas eles picharam a palavra de Deus nos umbrais. Nós precisamos ter essa consciência. Existe um momento de calar? Existe. Existe um momento de falar. E nós, hoje, fazemos parte do povo que é representado por um anjo,
que é chamado para proclamar que Cristo está voltando, que o seu juízo está posto e que ele vai trazer retribuição a cada um segundo a sua obra. Você está pronto? Ai, talvez não. Peça a Deus e ele vai te preparar. Você não sabe o que falar? Ore. Tem um testemunho bom de alguma coisa que aconteceu na sua vida? Fale para outras pessoas. Olha, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Conte isso para a pessoa. Ah, mas você tem uma memória meio fraca. Escreve. Escreve o que você já experimentou. As bênçãos que Deus já derramou na sua vida. E olha, eu tenho certeza que outras pessoas poderão vir aqui e falar mais, dar mais testemunho do amor de Deus. Querido, eu queria orar por você que está acompanhando a gente por aí, pelas redes celestiais do Jardim América. Orar por você também que está aqui. Para que Deus coloque um toque na sua boca com a brasa do seu altar, para purificar o seu lábio e para dar a você a lucidez, a iluminação para falar o bem à pessoa que está ao seu lado. Ou às vezes aquele que está ao meu lado está do lado de lá do celular, do lado de lá do computador. Não importa. Fale do amor. Fale de Cristo. E Ele vai te dar outras razões para falar. Sabe aquele negócio da água que estava lá no poço? Ela só começou a ter mais água depois que o balde começou a bater lá embaixo. Sabe quando a gente vai ter mais razões para agradecer a Deus? Quando a gente se lembrar e agradecer a Ele a cada instante. Vamos orar, queridos? Levante-se. Vamos ter esse momento de oração. Ah, temos um recado aqui. Não, isso aqui me manda aqui. Tá bom? Muito bem. Eterno Deus e nosso Pai, muito obrigado. Porque o Senhor nos conduziu até aqui neste lugar, neste momento. Ou o Senhor nos alcançou através de linhas de programação e que estão encontrando pessoas atrás de um celular, de um computador, de uma televisão ligada à internet. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem abençoado nossas vidas ricamente. Mas às vezes não conseguimos reconhecer isso. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para entender tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abre nossa boca para proclamar, testemunhar as bênçãos que o Senhor tem feito também na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos. Senhor, usa-nos conforme o teu querer. Queremos subir ao alto dos montes, queremos falar, queremos proclamar do teu amor. E queremos fazer isso também, talvez com uma pessoa só, ao lado da minha casa, ao lado na vizinhança, em meu trabalho, em nossos estudos. Ajuda-nos, Senhor. Que não fiquemos apenas confiantes naquilo que o nosso próximo irmão pode fazer, naquilo que o nosso pastor pode fazer, naquilo que os nossos anciãos podem fazer. Dá-nos, Senhor, uma tarefa para fazer pessoalmente na tua obra. É o que nós te imploramos por Jesus. Amém.